Olá a todos, boa tarde. Vamos dar início ao dia 3 deste bootcamp incrível. Hoje é a minha vez, espero que todos gostem. Para quem não me conhece, às vezes pode estar aqui um convidado ou outro. O meu nome é Paulo Stark, tenho 23 anos, 22 anos, desculpem, já ando a contar a mais. Tenho 22 anos, estou na AM Academy há 3 anos, era isto que eu queria dizer, era o 3. Estou na AM há 3 anos e estou no mercado financeiro há 4, ok? Vamos então dar início a básicos de Forex, fazendo a continuação para vocês saírem daqui já com algumas ideias. Amanhã temos o último dia com o Duarte e com a Vânia. Amanhã eu não posso estar presente, gostava muito, mas não posso. Então, hoje o que eu tenho para falar para vocês vai ser estrutura de mercado. Vou-vos dar um bocadinho de teórico e depois vamos um bocadinho à prática, ok? Vamos ver um bocadinho tendências de mercado, vamos ver suportes, resistências, Fibonacci, teoria de Elliott, padrões de mercado que possa fazer, ok? Então, vamos lá. Sim, é exatamente à mesma hora, amanhã, ok? Vamos lá, vou abrir então aqui. Pessoal, as gravações depois vão ser todas postadas no site da EvoMovement, ok? Então vamos lá, pessoal. Tendências do mercado. É teórico, por isso quero aí os papeizinhos, ok? Depois vamos então passar para o TradingView e vamos fazer na prática, mas primeiro que tudo vai ser muito teórico, ok? Então, análise de diversos intervalos de tempo. O mercado pode ser analisado em diversos intervalos de tempo, minutos, horas, dias, semanas e meses, ok? Como eu passei já numa mastermind, existe vários tipos de trading. Existe scalping, feito em minutos, entre ali os 5 e os 15 minutos, isso é scalping. Existe day trading, feito em dia, num dia, no máximo 24 horas, em que o intervalo de análise é entre H4 e day, ok? E depois existe swing trading. Swing trading é feito em dias, semanas ou meses. Normalmente analisa-se em gráfico de dia, semana ou mensal, ok? Muitas vezes parece que estes indicadores são contraditórios, mas não são. Basta combinar as leituras, a análise de períodos de tempos mais longos indica tendências particulares, ignorando a alteração acidentais menores, como manipulações de preços, como, por exemplo, hoje estamos em dia de NFP, ok? Então, as tendências maiores limpa isso tudo que acontece acidentalmente ou de propósito, ok? As análises acidentais de menores. Ao passo que os gráficos para analisar diário, hora a hora, são utilizados para escolher o momento perfeito para abrir ou fechar a posição, ok? Por exemplo, o meu tipo de trading é day trading. Eu começo no gráfico diário, vejo tendências, suportes, resistências maiores, depois passo para o gráfico de 4 horas, onde consigo programar o meu TP, o meu stop loss, ou então vou mesmo ao gráfico horário para dar a entrada no sítio certo, ok? Então é muito isto. Tendências, para nós verificarmos a tendência, para nunca entrarmos contra a tendência em time frames maiores, para nós darmos as entradas em time frames maiores, caso o nosso estilo de trading seja day trading e aquilo que está a ser passado no grupo é maior parte tudo day trading ou swing trading, mas semanal. Porquê? Porque vocês à sexta-feira, e não se esqueçam, hoje têm que fechar as vossas posições, se tiverem a banca de 2000, ok? Aqui está o exemplo de uma tendência em a vinda para o upside down, ou seja, uma tendência de baixa, e vamos aqui observar o gráfico diário apresentado acima, ok? Isto é um gráfico diário, onde a maior curva dos negociadores iniciantes faz uma curva que se vê
Bem, vamos passar aqui para baixo, que isto tem continuação aqui em baixo, deste tipo. Assumindo que se trata desde o início uma tendência descendente e investe na queda da taxa do câmbio. Estão errados. Ok? Porquê? Agora vamos observar a mesma moeda durante um período de tempo mais longo. Ok? Porque ali tínhamos uma tendência baixista. Mas a única coisa que estávamos a observar neste gráfico aqui, que é um gráfico diário, era esta retração que aqui está, que este tipo de padrão chama-se teoria de Elliott. Podem apontar. Teoria de Elliott. Já na prática vou explicar como é que vocês identificam isso. Então, aqui pensaríamos nós que estávamos a entrar em venda e estaríamos a favor da tendência, mas estávamos errados. Porquê? Porque num período mais longo, ok? Nós estaríamos, sim, numa tendência de alta. Neste caso aqui, estamos num gráfico mensal e poderemos ver aqui agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro que a nossa tendência é de alta. Apenas aquilo que estávamos a ver é este bocado que aqui está a vermelho, que era uma ligeira retração. Okay? Podemos ver que o turno diurno reservou uma flutuação de curto prazo e que a tendência é ascendente, ao contrário, como se poderia considerar na análise de período de tempo mais curto. Okay? Os negociadores profissionais utilizam gráficos diários para detectar tendências e gráficos de minutos para definir pontos de entradas e saídas. Okay? Aquilo que eu falei há bocado. Eu olho para o meu gráfico diário para identificar as tendências, os suportes e as resistências e depois uso gráficos ou de minutos. Eu uso normalmente H4, H1 e H15, ok? Para dar a minha entrada e o meu stop loss, ok? Os meus TPs e os meus stop loss e a zona de entrada. Depois, tendência ascendente. Uma tendência ascendente indica que o preço de uma moeda está a aumentar. Consegue-se perceber que isto está a acontecer quando os picos mais altos, mais baixos, são menores do que aqueles que os precedem, gerando uma tendência ascendente. Ou seja, em teoria de Elliott, existe um pico mais alto, existe um topo alto, um baixo, um topo mais alto do que o anterior e um fundo mais alto do que o anterior. E assim vocês conseguem identificar a tendência. Caso este fundo aqui fosse mais baixo do que o fundo anterior, não estaríamos numa tendência de alta. Ok? Analisando os gráficos e tendências, podemos prever tendências ascendentes e negociar de forma adequada para fazer o lucro. Ok? Depois, tendência descendente. A tendência descendente decorre quando o valor diminui e torna-se uma tendência descendente oficial quando o ponto de dados é menor do que o ponto anterior. Ok? Ou seja, temos um topo, temos um fundo, temos um topo, temos um fundo mais fundo do que o fundo anterior e temos um topo mais baixo do que o topo anterior. Ok? Caso este topo seja mais alto do que o topo anterior, não estaríamos numa tendência de baixa. Ok? As tendências descendentes podem durar minutos ou anos. Quanto mais tempo dura, mais afeta a sua carteira. Ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as tendências de baixa duram pouco tempo. Okay? Então, devemos sim procurar sempre entradas em alta. Okay? As tendências descendentes também podem representar um momento para vender a descoberta. Ou seja, chegamos a um ponto mais alto do que o ponto anterior e fazemos uma venda à espera da retração. Depois, tendências horizontais, porque elas também existem, ok? Normalmente é quando estamos em alguns períodos anuais que começam a haver tendências horizontais, como o Natal, a Páscoa e o mês de agosto, o mês que passamos. Normalmente, nesses meses, podem haver mais tendências horizontais. Porquê? Porque a quantidade de vendedores
e de compradores é menor, então o preço flutua de forma horizontal. A tendência horizontal implica muito pouco movimento nos valores da moeda, embora possam ocorrer picos individuais, o percurso global é linear, ok? Apesar de pode haver pontos mais altos, pode haver topos mais altos do que o topo anterior, ela forma um percurso mais linear na horizontal, ok? Alguns especialistas defendem que a tendência horizontal não se trata de uma trajetória própria, mas sim de uma ausência de uma tendência ascendente ou descendente. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, quando existem menos compradores ou menos vendedores no mercado, ok? No início é bom evitar investir durante tendências horizontais, pois poderá ser difícil identificar a direção que se vai seguir, ok? Por isso é que nós recomendamos sempre à volta do Natal, da Páscoa e no mês de agosto fazer menos trading, ok? Depois, extensões de tendência. Existem 3 categorias diferentes na duração de tendências na negociação de Forex. Tendências de curto prazo, poucas horas, tendências de prazo intermédio, 2 a 3 semanas, e tendências de longo prazo. Por exemplo, a Bitcoin tem muito mais tendências de longo prazo do que curto prazo. Nós devemos olhar, por exemplo, criptomoedas mais em tendências de longo prazo do que em curto prazo, ok? É bom fazer scalping, ou seja, identificar as tendências de curto prazo, mas é mais arriscado. Se olharmos sempre para tendências a longo prazo, temos mais assertividade. A extensão da tendência também pode corresponder à extensão do investimento para conseguir lucro, ok? O que é que isto quer dizer? Ou seja, nós podemos fazer um sell, ok? Nós podemos fazer um sell aqui no ponto 1, identificamos logo a tendência de baixa e poderemos navegar nessa tendência, e nós chamamos o surf da tendência, ou seja, deixar uma posição de swing, mas durante essa tendência fazer várias posições de day trading, ok? Ou seja, durante uma tendência mais longa, vocês conseguem identificar um swing, um day trading e até mesmo aqui, como no ponto 3, um scalping, ok? No ponto 1, um day trading, no ponto 2, um swing e no ponto 3, um scalping, ok? A tendência, devido à tendência de ter sempre 3 diretrizes, nós conseguimos fazer vários tipos de operações estando a operar das 3 maneiras diferentes. Para iniciantes, não recomendo utilizarem as 3. Escolham uma, aquela que vocês se melhor dão. Se for scalping, é scalping. Se for day trading, é day trading. Para mim, hoje em dia, é day trading porque é mais simples de analisar e nós conseguimos tanto surfar numa tendência de alta como numa tendência de baixa mais facilmente, ok? E chegamos aqui ao fim da nossa parte teórica. Existem dúvidas, pessoal, aqui na parte teórica a nível das tendências? Não? E perceberam tudo a nível de tendências? Quando não existe dúvidas foi porque eu expliquei mal. Ok, let's go. Vamos para a parte teórica, para a parte prática. Ok, pessoal? Parte prática, vamos identificar suportes, resistências em timeframes maiores e vamos passar para os menores para conseguirmos dar uma entrada. Esta entrada que eu vou dar vai ser fictícia, não é para vocês copiarem. Ok, pessoal? Então, este aqui é o meu TradingView. Este TradingView é gratuito, ok? Trouxe aqui um TradingView gratuito, mesmo para vocês verem que não precisam de pagar TradingView para fazer trading, ok? Pode ser um TradingView gratuito, ok?
Gráfico em branco, não precisam de pôr nada. Aqui, se vocês quiserem utilizar os meus indicadores para day trading, eu uso uma EMA com Bollinger Band, ok? E é só porem esta e os padrões são mesmo esta. É só vocês virem aqui, ok? Em indicadores e estratégias e metem EMA com BB e SAR, ok? Aqui não vou encontrar porque eu já a tenho, ok? Não, porque eu pus bebê e não pus bebê. Tá, bebê. Ok? Esta aqui. Oran V1, ok? E depois uso aqui em baixo também este aqui, que é um algoritmo que eu venho utilizando que dá para nós vermos rejeições de mercado, ok? Então vamos lá. Como eu expliquei, pá, isto está aqui muita coisa para trás, mas vou tentar apagar aqui o máximo possível mais perto. Aqui embaixo, eu posso apagar isto, não há stress. Depois, qualquer coisa, eu faço outra vez. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos identificar a tendência em gráfico diário. Vamos olhar só aqui para o semanal primeiro. Então, no gráfico semanal, já revertemos a nossa tendência. Porquê? Começamos no fundo, tivemos um topo, um fundo, um topo, um fundo. Este topo foi mais alto do que este topo, este fundo mais baixo, mais alto do que este fundo, ok? Continuamos outra vez, mais um topo mais alto do que o topo anterior e um fundo mais alto do que o fundo anterior. Depois, já tivemos um topo mais baixo do que o topo anterior e tivemos um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então, estávamos aqui numa tendência de alta e houve uma reversão do mercado perto desta zona, ok? Que já tinha sido uma zona que já tinha revertido anteriormente, ok? E neste momento, em gráfico semanal, estamos em tendência de baixo. Em gráfico diário já tinha também reparado que estávamos em tendência diária, em tendência de baixa. Então vamos passar agora para a tendência de baixa e vamos aqui identificar a nossa tendência em baixa, em diário. Então, eu identifico a minha tendência sempre em gráfico de linha, ok? Porquê? Porque o gráfico de linha elimina todos os pavios que existem no gráfico, ok? Então, e o que é que eu faço? Eu começo a traçar, ok? Traço uma em cima e uma em baixo, ok? Vamos aqui só ajustar aqui os pontos. Ela começou a cair aqui. Neste momento, em diário, estamos temos um funil muito grande, ok? Então, vamos ter que começar a vir para um gráfico de 4 horas para conseguirmos identificar funis mais pequenos na tendência de baixa, ok? Então, eu traço outra vez. Porquê? Porque a minha entrada vai ser daily, ok? Neste momento está ali, já houve se calhar aqui um rompimento de tendência, não faz mal. Estou a utilizar aqui o EURUSD. Por acaso não é um bom par para eu estar a mostrar isto. Porquê? Porque hoje foi dia da NFP e quem teve a olhar para o euro-dólar, como eu e o Cláudio, nem foi bom. Tenho aqui o Cláudio ao meu lado, então pronto. Só aqui para brincar um bocadinho com ele. Então, já identificámos aqui a nossa tendência de baixa, diminuímos o funil, temos um funil maior e um funil mais pequeno, ok? Vamos deixar isto assim e agora sim vamos traçar suportes e resistências. Já temos a nossa tendência de baixa, então, se temos uma tendência de baixa diário e a 4 horas, que tipo de entrada é que nós devemos fazer, ok?
Que tipo de entrada é que nós devemos fazer? Porque este bocado aqui pode ser um bocado, apesar de já ter rompido este funil que eu desenhei aqui de baixa, pode ter sido, como eu mostrei na parte teórica, um bocado daquela zona vermelha, ok? Temos numa tendência de baixa, mas em timeframes mais pequenos, houve ali a teoria não vai ser sempre igual, não vamos ter sempre fundos e topos sempre todos lineares, depois quando começamos a baixar os timeframes. Então, sabemos que em diário nós somos day traders, em diário estamos em tendência de baixa, ok? E após haver o toque no funil maior, ainda não veio ao funil de baixo, ou no funil de cima, já houve o toque no funil de cima e ainda não veio ao funil de baixo, então poderemos esperar o toque no funil de baixo. Então, neste caso, como estamos em tendência de baixa, deveremos apenas fazer, digam lá, o que é que nós devemos procurar? Vendas, exatamente. Devemos procurar vendas. Então, se queremos procurar vendas, o que é que nós vamos tentar encontrar? Suportes ou resistências? Resistências, exatamente. Suportes é em baixo, resistências em cima. Eu vou identificar os dois, que é para vocês verem, mas vamos procurar primeiro que tudo resistências. E onde é que eu venho procurar as resistências? Sempre onde toca no funil. Okay? No primeiro funil diário é onde eu venho procurar resistência. E o que é que eu faço? Eu venho aqui ao retângulo, vocês depois podem meter aqui nos favoritos, isto faz uma barrinha aqui como esta aqui em cima. Eu venho ao retângulo e traço assim, ok? Traço um quadradinho assim, um retângulozinho assim, ok? Só isto, ok? Venho às configurações desse retângulo, coordenadas, e aqui meto tipo 500 e aqui meto tipo menos 1000, ok? Vou meter aqui um bocadinho, vou meter um bocadinho mais, que é para vocês verem. Ok? Então, este suporte, ok? Este suporte já foi resistência. Ok? Então, esta zona aqui nós chamamos de zonas de stress. Ou seja, são zonas que já foram suporte e que neste momento já foram resistência e já foram suporte. Aqui mais para a frente já foi resistência outra vez, já foi suporte outra vez, já foi resistência outra vez e poderemos encontrar outra vez uma nova resistência aqui em cima. Ok? Depois eu continuo, eu faço mais. Venho aqui outra vez ao retângulo, traço outra vez um retângulo, vou às configurações, meto 500 positivos e meto menos 2000. Ok? Então, temos aqui este bicozito, onde também já foi aqui suporte. Temos aqui um suporte, suporte, suporte. Vamos ver se aqui atrás ele também, nesta zona, já foi utilizado mais vezes. Então, tivemos aqui um rompimento de resistência, outro rompimento, outro rompimento, outro rompimento. Então, eu invalido esta zona. Ok, pessoal? Eu invalido esta zona porque já foi zonas onde o preço já foi várias vezes e rompeu diversas vezes. Então, quer dizer que esta zona do preço não é a mais forte. Ok? Então, nós continuamos, vamos procurar mais. Se aqui nesta zona não houver fundos ou topos mais lineares, nós vimos mais atrás no gráfico. E aqui temos 1, 2, 3, ok? Então, vou só arrastar isto para cima, mas vocês podem fazer outra vez. Temos 1, 2, 3, 4. Aqui ele andou aqui para cima e para baixo. 4,
5 e neste momento estamos outra vez lá, ok? Ele já lá foi e retraiu, ok? Então, depois de encontrarmos as nossas resistências, nós conseguimos já ver onde é que o preço pode retrair e onde é que nós conseguimos entrar em vendas, ok? O único fator que está aqui no EURUSD é que o nosso funil a 4 horas já foi rompido. E quando o funil a 4 horas já foi rompido, existem estratégias mais avançadas que nos indicam quando ele é rompido. Normalmente ele vai fazer de alta. Eu vou usar uma seta. Vai fazer de alta. Bem? Normalmente ele faz de alta o mesmo tamanho que faz de funil. Ou mais ou menos assim, ok? Estou ali em cima. Acontece sempre? Não, não acontece, mas eu neste caso esperaria sempre pela minha resistência mais acima ou que ele entrasse um, no funil. Então, eu puxo outra vez, eu puxo o que eu pus aqui, ok? Ele é um bocadinho maior. Deixem ver se eu consigo apanhar mesmo o tamanho todo do funil. Okay? Só para vocês verem onde é que ele pode ir, ok? Quando isto acontece. Puxo para cima. Okay? Olhem aqui. Vou traçar outro retângulo aqui. Ok? Menos 2.500. Olhem aqui onde ele vem. Okay? É uma zona onde já foi suporte, suporte e resistência. Pai, eu não sou vidente. Okay? Eu não sou vidente. Apenas apliquei algo que é um bocadinho mais avançado, ok? Mas vocês podem ver que nem sempre tudo é linear, ok? Nem sempre, lá por terem um suporte ou uma resistência, o preço vai ter que reverter ali, ok? Não pode não acontecer. É uma zona onde o preço vai reverter? É, ok? Vai ser uma zona muito forte para o preço passar para cima. Ou seja, para os compradores conseguirem ganhar força o suficiente para passar essa zona. Ok? Mas, neste caso aqui, se tivesse eu a fazer trading, eu esperaria ou que ele entrasse outra vez no funil ou que viesse a esta zona aqui acima. Ok? Espero que não, que eu tenha uma venda aberta mais o que lado. Mas pronto. Percebi, pessoal, ou foi muito confuso? Foi muito confuso isto que eu fiz ou não? Existem dúvidas? Bruno, consegues-me só trazer uma garrafa de água, se faz favor? Okay, vou só ler aqui algumas coisitas. Okay? Onde eu colocaria um stop loss? Então, se eu desse uma trade, se eu entrasse nesta resistência aqui, o meu stop loss era só acima do último topo. Ok? Porquê? Porque é uma zona onde a probabilidade de romper é muito grande. Então eu queria perder pouco. Ok? E punha um TP a bater outra vez aqui na zona do funil. Ok? Não foi muito confuso, mas foi mais avançado, sim. Podia repetir que zona? Já expliquei muita coisa. Já estou a fazer porcaria?
Pessoal, estou a fazer umas pausazinhas que é para vocês conseguirem apontar tudo, interiorizarem, porque eu sei que esta zona aqui, esta parte aqui, é mesmo muito difícil de perceber e se vocês não apontarem tudo, isto já por experiência própria, né? Já passei por esse pecado, e se vocês não apontarem tudo para depois virem abrir o TradingView e fazerem, esqueçam, pessoal, vocês nunca vão lá. Têm que perceber tudo, chegar ao TradingView e traçar. Só, o vosso TradingView de hoje até segunda-feira tem que ser uma árvore de Natal. É assim, pessoal, vocês vão lá. Okay? Ou então, vocês têm o TradingView pago e fazem uma coisa chamada backtesting. Okay? É a melhor forma de vocês aprenderem a traçar suportes e resistências é fazendo backtesting, mas isso precisam ter o TradingView pago, ou então fazem como eu, quando eu comecei, eu era pobre, ok? Sou-vos sincero, eu era muito pobre quando eu comecei, então não tinha TradingView pago, então o que é que eu fiz? Pá, eu fiz à tuga. Cheguei, fiz um retângulo grande e pus-o todo a preto. Opacidade no máximo. Prontos, está o backtesting feito. E ia puxando o retângulozinho para a frente. Traçava aqui atrás, estão a ver? E ia puxando o retângulozinho para a frente. Ok? Não, nós não precisamos de pagar tudo e ter o dinheiro para tudo, ok? É só ter imaginação, ser empreendedor. Ok? É uma boa maneira, assim, fazem um quadrado preto grande, abrem tipo em semanal, fazem um quadrado preto grande e começam a fazer suportes e resistência e começam a puxar o quadradinho preto para a frente e vão vendo no que é que se vocês estão a acertar nos suportes e nas resistências, ok? Dica de ouro aí para vocês, ok? Se não quiserem, backtesting é melhor, ok? Se quiserem pagar para ter backtesting é melhor. Pronto, vamos lá. Vou ler aqui só mais uma ou duas perguntas e vamos continuar, ok? Ainda falta aqui algumas coisitas. Tiago, estás a ver e a ouvir e não estás a conseguir apanhar quase nada. Então, depois vai ser compilado todo o bootcamp, é ver, rever, fazer, ver, rever, fazer, ver, rever, fazer, ok? Pessoal, quando a tendência rompe um funil, normalmente ela faz a distância desse rompimento é o tamanho do funil, de onde ela rompeu, ok? É isso que pode acontecer. Por isso é que eu fiz esta seta aqui, que foi o tamanho daqui, aqui, ok? Pus para cima e vi mais ou menos onde é que iria ter. Ok? Prefiro as aulas todas um por um, estou sozinho com calma. Olha, eu nunca tive essa. Tiago, estás-te a limitar muito, ok? Isto é para todos. O Tiago disse que prefere aulas de um para um porque não estou a conseguir apanhar nada. Ou uma pessoa apanha mesmo a sério, ou então não vale a pena. Então vou-te dizer uma coisa, Tiago. Tiago e para todos. Quando eu comecei há 3 anos atrás, o único educador que havia era o Manny Quinhunhas. Explicava em inglês, eu percebia zero de inglês. Em Portugal, eu fui dos primeiros a entrar na AM, então ninguém sabia o que era Forex. Se eu não me dedicasse nas aulas dele, onde eu não percebia nada de inglês, hoje eu não tinha aquilo que tenho e não tinha o conhecimento daquilo que tenho. A única coisa que eu fiz foi nunca me limitar a mim mesmo. Porquê? Porque eu passei 12 anos de obrigação numa escola em que nunca tive uma aula de um para um. A minha turma tinha sempre 30, 28 pessoas e eu hoje tenho o 12º ano. Então, não iria ser por não ter aula de um para um que eu não ia aprender trading. Apenas tive que me dedicar mais porque a matéria era mais complicada. Mas também, o que é mais complicado, normalmente costuma pagar mais. Isto é para ti e para todas as pessoas que se limitam a aulas de um para um e tentam tudo de um para um.
nem sempre vai ser possível e quando existe aulas de 1 para 1, que é os chamados explicadores, normalmente é caro, ok? Backtesting mesmo à tuga. Ok. Eu costumo usar o indicador do Evan Cabral. Sim, mas o indicador do Evan Cabral é para binários. Ok, pessoal? Isto estamos a falar de Forex, não estamos a falar de binário. Diferente. Falaram das contas financiadas foi aqui numa masterclass? Foi na masterclass. Bora, vamos continuar. Bom, espero que isto tenha servido para todos que estão à espera de aulas de 1 para 1. Eu nunca tive aulas de 1 para 1. Epá, tive, mas paguei. E paguei bem. Ok? Só para vocês terem uma noção, eu tive aulas de 1 para 1 com um educador que hoje está na AM, não vou dizer o nome, mas hoje ele é educador da AM e foram 3 Zooms, 5.000 euros. Em inglês. Let's go. Bora. Pessoal, isto não foi dar-vos na cabeça, foi mesmo para vocês não se limitarem. Se vocês se limitarem, vocês têm que sempre pensar assim. Eu andei 12 anos na escola, não andei? Hoje tenho o 12º ano. Há pessoas que não têm, né? Mas vamos olhar a maioria. Tenho o 12º ano, tenho. Quantas vezes tive explicações? Alguns tiveram sorte de ter dinheiro para ter explicações, outros não tiveram. Vocês têm o 12º ano, não têm? Sabem a matéria? Pá, hoje, se calhar, já não se lembram tanto. Mas pelo menos eu hoje não utilizo quem é que é o primeiro rei de Portugal no meu dia a dia para fazer dinheiro, mas utilizo suportes e resistências. Bora. Então, depois de nós vermos os nossos suportes, as nossas resistências, vamos imaginar, ok, pessoal? Vamos imaginar que isto era assim, ok? Que ele não tinha rompido o funil e que estávamos, sim, realmente numa tendência de baixo. E por incrível que fosse, também estávamos a bater numa resistência, ok? Porquê? Porque os pontos onde vocês batem numa resistência e está a bater no funil de baixa, pessoal, é tiro na certa, ok? Stop loss pequenino, stop loss pequenino e dá-lhe zero, ok? Então vamos imaginar que era aqui, que era a minha entrada, eu iria baixar para time frame de 1 hora, ok? Iria baixar para time frame de 1 hora, só para conseguir identificar o que é que tinha acontecido. Hoje não é mesmo o melhor dia para eu vos explicar isto, porque foi dia de NFP e temos pavios deste tamanho feitos em 3 minutos, ok? Mas vamos imaginar que isto eram velas cheias. Então, eu tenho este pavio, ok? Vamos imaginar que tinha este pavio. Normalmente eu tento apanhar a entrada sempre quando o pavio é feito de novo, ok? Por norma, quando estamos numa tendência de baixa e existem muitos pavios em alta, o pavio é completo novamente e feito uma baixa. O que aconteceu basicamente aqui. Então, a minha entrada seria aqui. A minha entrada seria aqui. Eu vou ver aqui uma coisa, só para vos dizer. Só para vos mostrar. A minha entrada seria aqui e o meu stop seria muito pequenino. Okay? O meu stop seria muito pequenino. Se calhar aqui em cima do último pavio. Então, deixem-me só ver aqui uma coisa.
A minha entrada hoje foi feita aqui, ok? Eu não consegui apanhar bem o topo do pavio porque era muito grande, ok? Mas a minha entrada foi aqui, ok? O meu stop loss está aqui em cima, ok? Porquê? Porque é que eu dei uma entrada aqui? Agora vou-vos mostrar a chave, ok? Então, como muitos de vocês sabem, eu uso Harmonics, ok? E o Harmonics é nada mais, nada menos do que Fibonacci. Então, eu venho ao ponto mais alto da minha tendência, ok? E traço um Fibonacci. E nesta zona aqui era literalmente uma zona de reversão. Era os 38,2. Eu normalmente apanho aos 61,8 e os 50%, mas aqui já era uma boa zona de reversão e fazia um padrão harmónico, ok? Se vocês fossem ao harmónico hoje, viam lá que estava um padrão harmónico. Por isso é que eu dei esta entrada aqui, ok? Como é que se traça Fibonacci? É uma pergunta que vocês têm muito, fazem muito essa pergunta. O meu Fibonacci é muito grande, tem muitos números, ok? Porque é um Fibonacci um bocadinho mais avançado, mas eu vou-vos mostrar como é que se traça, ok? Então, normalmente os Fibonacci de baixa, estamos numa tendência de baixa, traçam sempre do ponto mais alto ao ponto mais baixo da vossa tendência. Visto que aqui tivemos aqui uma reversãozinha de tendência, já não é top. Mas vamos aqui. Vamos aqui atrás e vamos procurar o ponto mais alto. Ok? Quando houve aqui. Okay? E o ponto mais alto foi o topo deste pavio. Estão a ver? Este paviozinho aqui foi o topo deste pavio. Então apanhamos o pavio e vamos procurar o ponto mais baixo. Okay? E o ponto mais baixo é este pavio aqui. Okay? Deixa-me só ver se está tudo certo. Não, enganei-me. Enganei-me aqui numa coisa. Não é no branco, é no laranja. Okay? Ponto mais alto. Porquê? Porque esta vela aqui é uma vela de baixa, ok? O meu laranja é as velas de alto, o meu branco é as velas de baixa, ok? Então, apesar de o preço ter ido lá mais acima, é a vela que fecha mais alto, incluindo o pavio, ok? A vela que fecha mais alto, incluindo o pavio. E depois a de baixa é a vela que fecha mais baixo, incluindo o pavio, ok? Então, é esta aqui. Percebido? Ok? E neste Fibonacci também está aqui num bom ponto, ok? De reversão. Dúvidas aqui no Fibonacci? Eu sei que o Fibonacci é uma coisa que vocês perseguem. Eu sei, pessoal, eu sei. A esta hora vocês já saíram do trabalho. Hoje ainda por cima é sexta-feira. Vocês querem beber uma cervejinha. Importa, Diniz. Então, Rui e Ana. O, o Jonathan ensina para uma estratégia, ok? Esta forma aqui é a forma que realmente se traça Fibonacci, ok? E acho que é igual, ele traça igual. Exato. Eu uso o Fibo igual ao Curtis, ok? A maior parte dos traders usam um Fibo assim, ok? Sempre. A maior parte dos traders usam um Fibo assim. O Cláudio está aqui ao meu lado, usa o Fibo exatamente igual a mim. Sem tirar nem pôr. Perceberam o Fibonacci?
Sim? Então, e agora, o que é Fibonacci? Vocês podem traçar, mas às vezes podem não perceber. Então, o Fibonacci é a junção da matemática com a ciência, desenvolvida por um senhor que se chamava Fibonacci. E essa junção da matemática com a ciência faz vários tipos de Fibonacci. E não existe só este Fibonacci que eu tracei aqui para vocês. O mais comum é o Fibonacci em forma de caracol, ok? É um tipo assim, ok? Circular, ok? Porquê? Porque a forma do Fibonacci é tirada do desbordar das plantas, ok? Das flores. Ou seja, vocês têm uma rosa assim e ela vai abrindo de uma forma, na ciência tem um nome, na matemática é numa forma de Fibonacci, ok? Sempre. E nós conseguimos agarrar nesse Fibonacci, que é circular, e pô-los com os mesmos números numa forma mais reta. E isso faz com que o preço, quando embate nos números de Fibonacci, o número mais forte é os 61,8, ok? O número mais forte de Fibonacci é os 61,8, mas os outros também fazem a reversão. Imaginem, a flor está assim e ela vai, abre um bocadinho, abre outro bocadinho, abre outro bocadinho, abre outro bocadinho. Sempre assim, ok? E o que ela demora mais a abrir é quando bate nos 61,8, então nós chamamos uma zona de reversão nos gráficos, ok? Espero que isto foi assim meio labrego, esta explicação, mas é bem para vocês perceberem, ok? Espiral, é isso. Estava-me a esquecer do nome. Obrigado, Sandra. Ok? Perceberam já o que é o Fibonacci? Muitos de vocês, ok, é um Fibonacci, mas às vezes podem não saber o que é. Se alguém vos perguntar, vocês já sabem também responder. Ok? Então, agora, a dica que eu dou para vocês é agarrarem em pares, podem fazer backtesting à tuga, que é arrastarem um quadrado preto, sem opacidade, e começarem a traçar suportes e resistências, verem onde é que vocês faziam as entradas, utilizar esta ferramenta que aqui está, ok? Esta aqui, posição de compra e posição de venda, ok? Em que vocês podem, por exemplo, uma posição de compra. Vocês põem aqui e conseguem ver quantos pips é que vocês querem de TP e quantos pips é que vocês querem de stop loss. Depois, mais para a frente, vamos depois fazer algo tipo 2.0 disto e depois vocês já conseguem perceber como é que nós identificamos os stop loss, como é que nós identificamos os TPs, ok? Isso é mais avançado. Aqui, só para vocês aprenderem como é que nós olhamos para o gráfico, aquilo que nós precisamos olhar para o gráfico, sempre as tendências, os suportes, as resistências, um pouco de Fibonacci, para nós identificarmos se aquela zona que estamos a traçar o suporte ou a traçar a resistência é uma boa zona de reversão, o que é que está a acontecer naquela tendência, se a tendência em time frames maiores é de baixa, se nós devemos, num time frame menor, entrar em venda ou em compra, ok? Então, é muito isto que é esta aula que eu queria passar para vocês, ok, pessoal? Espero que vocês tenham mesmo percebido ao máximo aquilo que eu tentei explicar. Se existirem dúvidas, espero que vocês metam agora no chat e depois, quando o bootcamp for todo disponibilizado, virem tipo de uma só vez para conseguirem absorver o máximo de informação e não só, com esta informação que eu vos dei aqui, é irem fazendo, ok? Fazer, ok? Que é para vocês começarem a dominar. Outra coisa, pessoal, outra coisa. Não se metam a abrir operações em conta real. Não é por saberem traçar suportes e resistências que vocês são traders. Ok, pessoal? Lembrem-se disto. Não é por vocês saberem traçar suportes e resistências que vocês são traders. Aonde se carrega na posição de compra e de venda? Se carrega como assim? Para desenhar uma venda e uma compra é aqui. Aqui, neste indicadorzinho, que é posição de compra e posição de venda. Depois, para vocês testarem, é como o Oscar disse,
uma conta demo no MetaTrader e fazem as vossas posições, ok? Posições de stop, posições de stop loss. Como é que faz o stop loss? Tem formas, ok? Exatamente, como a Sandra disse, quando vocês veem ou o Duarte ou mesmo algum educador a dar uma entrada, venham ao vosso TradingView e tracem ali coisitas que é para vocês começarem a perceber o porquê desse trader ter dado a entrada, ok? Ok, pessoal. Vou dar por encerrada, espero que tenham mesmo percebido, espero que tenham apontado. Amanhã, não se esqueçam, novamente, vai ser a Vânia e o Duarte que vão dar o bootcamp amanhã. Amanhã é a aula mais importante. Se vocês não souberem fazer aquilo que vai ser mostrado amanhã no bootcamp, podem esquecer o resto todo, ok? Por isso, se calhar, vocês já sabem mais ou menos o que é, as pessoas mais entendidas, ok? Então, amanhã não se esqueçam de estar no bootcamp às 19 horas com a Vânia e o Duarte para vocês perceberem realmente a parte mais importante do trading, ok? Do João Campos. Se calhar não vi. Por que escolhes esse topo no início do FIBO e não o topo anterior? Que topo? Este aqui? Que é que eu não escolheste? Não, eu fiz só um FIBO mais pequenino, ok? Mas sim, vocês podem traçar FIBOs. Imagina, pessoal. Onde é que começou o meu funil de 4 horas? Foi aqui, certo? Então, eu utilizei o meu funil de 4 horas. Foi por isso é que eu comecei aqui, ok? Porque o meu funil de 4 horas começou aqui. Ok? Entendido? Obrigado, malta. Obrigado. Obrigado. Ok? Já entendeste, João? É isso mesmo, é? Porque eu desenhei o meu funil ali, então comecei no ponto mais alto do meu funil, ok? O meu Fibonacci. Claro, vocês depois podem ir experimentando Fibo e ver onde é que ele. Por isso é que é bom vocês fazerem backtesting. A forma mais simples de aprender trading é fazer backtesting. Acreditem em mim, pessoal. A forma mais simples de aprender a fazer trading é fazer backtesting. Se vocês não têm dinheiro para comprar o TradingView pago, façam à moda Tuga. Abrem um retângulo preto ao passo e façam backtesting. Traçam as coisas, começam a arrastar o retângulo para a frente e dá-lhes aí. Ok, pessoal? Agora, pessoal, deves teórica e deves prática. Agora, o que conta é mesmo vocês fazerem prática também, ok? Não é só prática vocês a verem. Agora é vocês porem mesmo a mão na massa, ok? Fim de semana é muito bom para vocês fazerem backtesting, porque o mercado está parado e vocês podem já programar a próxima semana, ok? Exato, tem um mês gratuito. Tem um mês gratuito, é verdade. Tem que pôr, ou então metem um cartão tipo MBNet e depois apagam o cartão. Ok, pessoal? Tem um mês gratuito, mas só uma vez. Ah,
coisas que eu quero relembrar. Hoje é importante, vou parar já aqui a gravação, mas é importante eu relembrar. Pessoal, não se esqueçam de fechar as vossas posições, ok? Nas contas de